Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paula. Já vou dar um recadinho aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like e comente a sua opinião sobre o que eu vou falar aqui hoje. Vai ter vários vídeos para vocês aqui no canal no decorrer da semana e todos os dias aí que eu puder fazer um vídeo. Mas hoje, especificamente, eu vim falar do quê? Hoje eu vim falar da turminha dos alecrins dourados. Pois é, essa turminha de alecrim dourado, as últimas bolachas do pacote, as Coca-Colas do deserto cristão, tá? Essa turminha que é cristã. Vim falar dessa turminha aí que parece que se formou na Harvard Celestial. Para quem não sabe, Harvard é uma das melhores universidades que existem, que está nos Estados Unidos. E eu pensei de dar um nome, né? Se existe uma faculdade no céu, de dar uma espécie de nome Harvard Celestial, porque é essa impressão que está dando relacionada a muitos cristãos dentro das redes sociais. A impressão que se dá que essa galerinha aí formou, se graduou, pós-graduou, fez mestrado, doutorado na Harvard Celestial, porque as redes sociais têm virado um campo de batalha entre cristãos. Eu desconfio que o diabo senta com um caderninho na mão para poder aprender com os cristãos como se autodestruir. Porque quando, na verdade, nós deveríamos estar unindo forças pelo mesmo propósito, a gente está desperdiçando tempo, fazendo o quê? Brigando nas redes sociais, fazendo o quê? Apontando o erro do outro. Porque ninguém olha para trave que está enfiada no zóio. Não olha. É muito mais fácil para mim julgar o pecado do outro do que olhar para o meu. Você já olhou para você? Será que você é uma pessoa imaculada? Nós vamos beatificar tu, né? Virou santo, não tá sabendo. Mas enfim, bora falar disso aqui? Talvez você vai estar se perguntando, Paula, mas por que tem foto de 3 pastores aí, de 3 ministros da palavra na capa do vídeo? O que isso tem a ver? Então fica comigo que eu vou falar um pouquinho com você sobre isso. E sim, foi proposital que eu coloquei a foto desses ministros. Certinho? Então bora aqui pro vídeo, já compartilhar e falar sobre isso, porque isso está me deixando revoltada. Existe uma passagem na Bíblia que fala que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. E observando as redes sociais nos últimos tempos, isso de fato tem se tornado uma realidade assim, fora da curva. Isso tem me incomodado de um jeito tão grande. As pessoas passam muito mais tempo aqui nas redes sociais criticando o outro, apontando como que o outro prega, reclamando como que uma igreja se porta com seus membros. Passam muito mais tempo difamando do que estudando a Bíblia. Já parou para pensar que o tempo que você passa difamando outras igrejas, ou outros ministérios, outros pastores e líderes, você poderia estar criando um conteúdo dentro da sua rede social que iria trazer pessoas para Deus? Estar criando conteúdos para poder falar do amor de Deus, para poder falar que Deus transforma, que Deus cura, que Deus restaura, mas não o seu ego de achar que você é o alecrim dourado de Jesus, que você é o cara, ou é a cara, eu sei que tem um termo mais estranho, mas enfim, de você achar que você é a pessoa assim, imaculada, o anjo com a áurea na cabeça. Você vem para as redes sociais para poder difamar os outros, ao invés de criar conteúdo que vai agregar valor à vida de alguém. E isso está me deixando muito assustado, porque os cristãos estão brigando entre si, e eu fico olhando e pensando, como que você quer atrair pessoas para a presença de Jesus desse jeito? Porque eu sou cristã, né? Cristã de berço. Mas eu imagino se eu não fosse e eu visse de fora essa patifaria que está acontecendo nas redes sociais relacionada a igrejas, brigas de ministério, eu falo sem medo de errar para você, eu não entraria em uma igreja. Isso é um fato. Por quê? Porque eu iria olhar e falar, que ambiente é esse que o povo está faltando se matar? Que ambiente é esse que as pessoas estão brigando o tempo inteiro? Eu vou entrar para esse ambiente, vou ficar aqui quietinho na minha. Não quero. Gente,
O inimigo não tem trabalho nenhum para derrubar os cristãos. Eles fazem isso sozinho. A gente faz isso sozinho quando vem para a rede social, difamar o outro. Você difama uma igreja que você nem faz parte dela, cara. Você fala mal de um evangelho que você nem sequer prega. Ah, mas não, mas eu fiz teologia, formei na faculdade de sei lá das quantas, então eu me acho no direito de querer falar: oi? Quem é você na fila do pão? A frase que ecoa na minha cabeça: você não é dono da mesa. A mesa está posta e o dono da mesa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não é dono da mesa. Não é você quem decide quem vai sentar na mesa ou não. Não é você quem fala quem vai sair da mesa. O dono da mesa é Jesus, filho. Agora, se você está achando ruim de quem está sentado à mesa, puxa a sua cadeira e saia da mesa. Tá gostando do vídeo até aqui? Ó, assustou, né? Porque do nada o vídeo parou. Pois é. Parou pra quê? Pra você já se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação e deixar seu like. Porque quando você faz isso, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Ele vai entender que você está gostando desse vídeo e que esse vídeo é relevante. Então, já se inscreva, ativa o sininho de notificação e deixa o like aqui. Já se inscreveu? Não? Se inscreve aí, colega. E bora continuar o conteúdo. É muito simples, é só você sair da mesa. Então, o meu conselho para você é: gaste tempo com o seu chamado. Quando você pensar de fazer um vídeo para difamar outro ministério, vai para dentro do quarto orar, vai pegar a Bíblia, vai fazer devocional, vai escutar a voz de Deus exortando você que você precisa de mudar, mas não vir para a rede social para difamar o outro. Ou você acha que Jesus está achando isso bonito? Essa briga que tá, essa vergonha, gente, pelo amor de Deus, a palavra é vergonha. Essa é a palavra. Não tem lógica o que está acontecendo nas redes sociais. É muito fácil. As pessoas, elas têm uma tendência a ir com a manada. O quê? Um vem e posta uma mensagem. Pega um trecho de uma mensagem, isolado, vai e posta. Aí faz um post ali. Aí a pessoa lê, não, faz sentido, compartilha. Aí vira aquele turbilhão de compartilhamento. Você nem sabe o fundamento da mensagem, nem sequer ouviu, mas porque viu uma frase que alguém postou, você acha que é absurdo que esse pastor falou e começa a compartilhar. É algo assim. Eu queria entender por que as pessoas estão, os cristãos, né, estão agindo dessa maneira. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Tem uma passagem na Bíblia que está lá em Atos 5,39, que fala assim, ó: se por Deus vocês não poderão destruí-los, vocês correm o risco de estar lutando contra Deus. Ô meu irmão, você está lutando contra Deus, você tem noção disso? Como assim, Paula? Você não tem poder de parar o ministério de ninguém, você não tem o poder de parar a igreja de ninguém. Você gostando ou não, esse poder não é seu. E aí a Bíblia nos diz que se por Deus vocês não poderão destruí-los, vocês correm o risco de estar lutando contra Deus. Você quer comprar essa briga mesmo? Comprar uma briga com Deus? A insanidade chegou e parou em você. Sério, porque meu filho, eu sempre falo isso, tem um ditado, né, que o povo fala: é mais fácil você cair na mão do diabo do que na mão de Deus. Porque na mão do diabo, Deus te tira. Na mão de Deus, ninguém te tira, não. Cai na mão de Deus, cai. Cai na mão de Deus pra você ver o que vai acontecer com a sua vida. Aí eu fico pensando, né, esses seres humanos, eles têm uma coragem que emana de dentro deles que eu não quero essa coragem. Porque Deus me livre de ter a coragem de enfrentar Deus. Deus que me livre. Eu só assim, ó, pronto, me apagou, filho. Acabou, já era. É só lá de cima, é só assim, ó. Minha vida foi embora. Eu vou enfrentar Deus? Não, não quero enfrentar Deus. Mas você quer enfrentar Deus. Quer vir pra rede social tentar parar o ministério dos outros. Quer vir pra rede social difamar os irmãozinhos da igreja. É muita coragem, meu querido. É muita coragem. Bora aqui para uma aula de Bíblia, então. Já que você está querendo vir para a rede social, difamar os outros, se achar o alecrim dourado, a última bolacha do pacote, no direito de julgar alguém, então bora para uma aula de Bíblia. Acho que na Bíblia, talvez, né, eu consiga te convencer melhor. Lá no livro de Salmos 101:5 fala assim, ó: aquele que difama o próximo às escondidas, eu o destruirei. Ou você comprando briga com Deus, rapaz, e virando só a cinza.
Só que essa cinza não ressurge, feita fênix não, tá? Só para constar mesmo, sim. Eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, eu sou mais do que o outro. Aí olha Jesus te pegando na esquina. Meu pai do céu, o que ele tem olhar altivo e coração orgulhoso, não suportarei. Vocês têm noção disso aqui? Então deixa eu repetir aqui para vocês. Aquele que difama o próximo das escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração orgulhoso, não suportarei. Gente, ou você é muito corajoso, ou tu não é normal mesmo, é sem noção do perigo que você está correndo. Porque eu acho que enfrentar o Satanás, a gente foi até criado para isso. Agora, enfrentar Deus, meu irmão, você não sabe o perigo que você está correndo isso aqui, não. Agora, vamos falar disso aqui, ó. O perigo do escândalo. Existe um versículo na Bíblia que fala assim, ó, lá em Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é surpreendente que venha escândalos. Mas, olha isso aqui, prestem atenção nisso. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Como assim, Paula? Ah, não, mas o escândalo tá vindo por causa daquela pregação daquele líder. O escândalo tá vindo dele, não você tá propagando. Porque existe uma outra passagem da Bíblia que fala que se seu irmão fizer alguma coisa errada, que agora não vou lembrar qual que é, para você ir de encontro a ele, falar com ele. Se todavia ele não mudar, você chama alguém de testemunha, para que ele possa ter a chance de mudar. Se mesmo assim ele continuar a insistir de não mudar, você chama outra pessoa e expulsa ele da igreja. Isso está na Bíblia também. Só que não, querido, você não faz isso. Você vem para a rede social para escandalizar aqui. Fica compartilhando. Gente, isso é assustador. Um pastor cai no pecado. Sabe o que as pessoas fazem? Sai compartilhando igual louco o que ele fez nas redes sociais. Olha, ó, caiu no pecado. Aí, ó, ele é crente. Ó, aí, ó, eu falei com você. E é triste, porque aí as pessoas usam aquele termo assim, tinha que ser crente. Como se todo crente fosse igual. Justamente por causa dessa turma que está faltando total sabedoria. Tinha que ser crente ou tinha que ser pastor, como se todo cristão fosse igual, como se todo pastor fosse igual. E não, nem todo crente é salvo, né? Mas todo salvo é um cristão. É isso, nem todo cristão é salvo, mas todo salvo é um cristão, certo? E as pessoas acabam generalizando isso, achando que todo mundo é da mesma maneira. Então deixa eu te falar uma coisa, quando você vem para as redes sociais compartilhar um escândalo de um líder, de um pastor, seja de quem for um cristão, qualquer pessoa, você está compartilhando um escândalo. O escândalo está chegando a alguém através da sua vida. E aqui fala, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E você está compartilhando. Deixa eu te falar, aquele que está em pé vigie para que não caia. Isso está na Bíblia também. Mas ninguém está preparado para essa conversa, é mais fácil julgar. Quando você compartilha tragédias, ruínas, pecados, coisas que acontecem no meio cristão, você se torna porta-voz do inimigo. E você não tem noção do perigo que é isso. Você pode simplesmente estar tirando alguém da presença de Deus, afastando alguém dos caminhos do Senhor, porque você quer fazer bonito, afinal de contas, o que viraliza em rede social? É notícia ruim. Isso viraliza que é uma beleza. Você não vai ver ninguém falar assim, ó. E aí eu vou usar alguns termos aqui. Alguns profetas do Senhor. Alguns ministros do Senhor. É difícil você ver aqui. E isso não é questão de puxar saco não, viu, gente? É de dar honra a quem merece honra. Isso está na Bíblia. Eu não tô vendo ninguém falar assim. Que legal, né? A Lagoinha Alphaville faz um trabalho social extraordinário com orfanatos. Tem vídeo disso aqui? Tem? Tem não. Não tem. Mas tem vídeo aí que o povo, que eu não vou, porque eu não vou propagar notícia ruim, fazendo vídeos aí que eles se acham no direito de fazer para difamar. Você não tá dentro da igreja, querido, você não é de lá. Você não tem direito de falar de um lugar que você não é. É o mesmo que você querer dar palpite na família dos outros. Cuida da sua. Cuida da sua igreja, cuida da sua família. Agora não, eu quero lacrar na internet. Vou fazer videozinho para falar mal da igreja, porque eu vi um vídeo da igreja e eu quero julgar tudo que uma igreja é, tudo que
um pastor de uma igreja faz porque eu vi um vídeo na internet. Eu fico imaginando Jesus olhando para isso. Deus, né, olhando para Jesus e falar lá, ó, foi por causa disso que tu morreu. Por causa daquilo lá, ó, que tu morreu. Porque não tem lógica o que acontece. E aí a Bíblia vai falar assim, ó. Se alguém tropeçar, gente, presta atenção, isso é Bíblia. Você que vai para as redes sociais ficar difamando os outros, eu tô dando para vocês Bíblia, para vocês entenderem. Tá lá no livro de Mateus 18:6. Se alguém tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no... Não vou falar porque a rede social vai derrubar. E se... Como é que vai entender? Na água, nas profundezas do mar. Não vou falar o que é porque a rede social vai acabar derrubando. Mas você entende o que tá mandando fazer, né? Ou seja, se você faz alguém tropeçar, é mais fácil se você tivesse feito isso aqui, ó. Antes de fazer alguém cair. Antes de fazer alguém não querer mais frequentar a igreja. Antes de fazer alguém não querer mais ouvir falar de Deus. E eu falo isso com propriedade, gente, com anos de igreja. Eu nasci em berço cristão, cresci dentro da igreja, eu afirmo, sem medo de errar. Hoje, se hoje eu estou na presença de Deus, não foi por causa dos cristãos. E é triste falar isso. Porque, infelizmente, há um tempo atrás, a religiosidade ainda dominava em peso a igreja. Hoje ainda tem, infelizmente. Mas se eu hoje estou na presença de Deus, não foi por causa dos cristãos. Foi porque, de fato, a minha estrutura, a minha base de vida, a minha régua e regra de vida foi Deus, foi Cristo. Porque se eu fosse olhar as pessoas da igreja, não estavam mais dentro da igreja. Só que isso precisa de mudar. Então olha isso aqui, gente. É mais fácil você fazer o quê? Amarrar uma pedra no moinho. Meu Deus do céu. Pedra de moinho, melhor dizendo. E se jogar onde? Pois é. E tá aí você querendo fazer alguém tropeçar. Não, eu venho pra rede social. É para abrir o olho das pessoas. Quem é você, filho, na fila do pão? Mais uma vez. Quem é você para dizer quem vai sentar à mesa ou quem não vai? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é você. Mas você vem para a rede social querer lacrar, querer falar, querer brigar, como se você tivesse algum poder, algum mínimo poder de convencer alguém do pecado dele. A sua função é amar o teu próximo como a ti mesmo, que ninguém, pelo visto, está cumprindo. Mas você quer o quê? Julgar. Aí o que não pode, né? Não julgais para não ser julgado, você está fazendo. O amar ao próximo você não faz, mas o julgar você faz. Compreende? Dá para entender isso aqui? Não, não dá para entender, filho. Eu, pelo menos, eu não consigo entender. Como que a pessoa isola, né? Tira ali o primeiro mandamento de amar ao teu próximo como a ti mesmo e vai cumprir o que não pode. Não julgais para não ser julgado. A mesma medida que tu medis, tu vai ser medido. Filho de Beuzebu. Viado da Torre de Babel, para não falar outra coisa. Né? É o xingamento de cristão. Não tem cabimento negócio desse, não. Aí agora eu vou falar. Vou entrar nesse termo aqui. Nesse tema. Religiosidade. A religiosidade é um negócio. E eu paraliso, literalmente, assim, que distanciou as pessoas completamente de Deus. As pessoas se aproximaram de uma instituição chamada igreja, como se fosse tipo uma espécie de empresa, mas se distanciaram de Deus. Deixa eu te falar, igreja, quatro paredes não salva você. O que salva você é você ser igreja. Ali é um templo, é quatro paredes. Pode pintar de verde, azul, de roxo, é uma parede. É uma parede, pelo amor de Jesus Cristo. Entenda isso. Mas a religiosidade, ela tá tão implantada em você que o problema é a parede preta. Não é a podridão que tem dentro de você. O problema, meu irmão, é o carro do ano que o cristão tá andando. Não é você que tá andando por maus caminhos. Por quê? Porque a religiosidade dominou você. A religiosidade faz batata assim, ó, tá literalmente no seu sangue circulando. É que provavelmente se ela tivesse no sangue, mas não tivesse circulando, tava bom. Mas ela tá no seu sangue e ainda tá circulando. Então, olha o perigo da religiosidade. A mente religiosa
É uma mente que o coração está completamente afastado de Deus. O fato de você crescer em um ambiente muito rígido, cheio de regras criadas por homens, regras religiosas, está fazendo com que você julgue as pessoas com base nessas regras. E aí eu vou falar com vocês um versículo que está escrito lá em Mateus 23:4, que fala assim, ó: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O que é isso aqui que está falando aqui na Bíblia? Fala justamente da época que os homens criaram essas regras para que as pessoas seguissem esse ambiente religioso. Regras, isso é um perigo e por isso que você tem que estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia. Tem muita gente que o maior defeito que você tem é ficar esperando a pregação do seu pastor na quarta, no domingo, ou ficar só ouvindo pregação de YouTube. É errado? Não, não é, mas vai para a Bíblia. Vai estudar a Bíblia, que aí você vai entender um pouquinho sobre isso. E a sua régua relacionada à pregação, à palavra, ela vai ser uma régua baseada na Bíblia. Então você não vai comer qualquer coisa. Eu sempre falo isso, que quem não estuda a Bíblia, bebe leite. Quem estuda, espera uma feijoada, espera um mocotó, porque a pessoa estuda a Bíblia. Então ela sabe o que vai agregar valor para a vida dela ou não. E se não agrega valor, ela joga fora e tá tudo bem. E agrega valor, ela retém isso. Tá na Bíblia também. Aquilo que é ruim, você joga fora. O que é bom, você retém. Mas é mais fácil, mais uma vez, você querer jogar uma responsabilidade que não existe. Um fardo que não existe. Regras, religiosidade. Você foi moldado debaixo disso. Entenda isso aqui. Aí quando você vê uma igreja que não foi moldada debaixo da religiosidade, que não é moldada debaixo de regras e dogmas humanos, você surta, você pira, meu irmão, tá em pecado. Deixa eu te falar uma coisa. A saia, que não é mais... A calça, na verdade, que não é mais pecado hoje, não era pecado há 20 anos atrás também, não. A televisão, que hoje também não é considerada mais pecado, também não era pecado lá atrás. A maquiagem, que hoje não é pecado, também não era pecado lá atrás. Ou por acaso um pecado deixa de ser pecado depois de um tempo? Pecado é pecado desde a fundação do mundo. Com base nisso, vou ler aqui para vocês. Mateus 13:30, que fala assim, ó: deixem crescer juntos o trigo e o joio até a colheita. Até o que? Repitam comigo, até o que? A colheita. Pois é. No tempo certo, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois coletarem o trigo no meu celeiro. Para quem sabe, né, Jesus ele sempre falava por parábolas. E nessa parábola aqui, ele deixou muito bem claro que quem vai separar o joio do trigo é ele. No que? Na colheita. Na colheita fala do quê? Da volta de Cristo. Do arrebatamento. Mas não, tá tu querendo separar agora? Eu tô falando com você, moço, que o povo tomou uma ousadia de querer dar uma forcinha para Deus, de querer estender a mão e falar: ei, ô Jesus, vem cá, chega aqui. Deixa eu te dar uma ideia do que o senhor pode fazer. Do que o senhor pode fazer, como que o senhor pode agir. Eu fico tentando entender essa coragem que as pessoas têm, porque cara, o meu temor com Deus, com Jesus, ele é tão grande que vocês não têm noção, gente. Eu arrisco dizer assim, é assustador, mas tem hora que, eu não vou mentir, parece que tem um medo mesmo, um medo, sabe, um medo assim, medo de Jesus, medo de Deus, entendeu? Porque a gente tem que ter, ele é o Todo-Poderoso. Se você sair fora da linha, meu irmão, tu corre um grande risco. Mais uma vez eu vou falar, na mão do capiroto ele te tira, na mão dele ninguém te tira não, filho. Aí tá tu querendo dar um de quê? De mordomo. Mordomo não, né? Na verdade é o contrário. Querem fazer Jesus de mordomo e você de chefe, né? Chega aqui, deixa eu te ensinar como é que faz. Gente, vocês não têm noção do perigo que você está correndo, não. Então, preste atenção nisso. Não é você que vai separar. Não é você que vai tirar pessoas. Ah, mas fulano tá aqui dentro da igreja e ele vive no pecado. Não é sua função tirar ele da igreja, separar ele da igreja. Essa função não é sua. A sua função é falar do amor de Deus. A sua função é falar sobre o pecado, que o pecado leva à condenação, que o pecado leva ao inferno. Essa é a sua função. Agora, a função de separar o joio do trigo, aqueles que às vezes, inclusive, vão falar rasgado,
A gente sabe que no meio cristão, a maioria, principalmente os que se dizem ser santos demais e que apontam o erro dos outros, vivem em ter pecado. Muitos vivendo no pecado dentro de lideranças e ficam apontando o erro do outro. Só que, mais uma vez, eu falo isso pra você. Eu não tenho direito nenhum de te tirar de onde você está. De falar que você pode ou não estar nesse lugar não é minha responsabilidade. O dia que Jesus voltar, e tá perto, porque a patifaria que tá acontecendo, meu irmão, deve estar assim. Eu desconfio que a volta, né, do pai tá mais breve do que a gente pensa. Eu costumo brincar aqui em casa, eu falo com meu pai assim, que a impressão que dá que Jesus já tá com a mão na maçaneta da porta, já abriu a porta, já botou um pé pra fora e só tá uma pontinha do pé pra dentro. E Deus segurando o colarinho dele assim, ó, calma, calma que não é pra ir ainda não, calma aí, filho, calma, mas já tá assim. Porque não tem lógica o que tá acontecendo. Não tem, gente. Sabe por quê? É assustador quando eu falo sobre isso. A gente tenta falar de um jeito mais dinâmico, mas isso é sério. As trevas se unem. As trevas são organizadas. A galerinha do lado de lá se defende. A galerinha do lado de cá se bate. Torce para ver o outro crescer, persegue dentro da igreja. Às vezes o irmão faz parte do louvor, aí o outro tá perseguindo, fazendo de tudo para que ele saia do louvor. Isso é assustador. E quando eu falo isso, gente, eu falo com base de experiências vividas. Eu fiz parte de ministérios de louvor por muito tempo. Muito tempo. Eu toco bateria e eu via isso claramente. As pessoas perseguindo, fazendo de tudo para outras saírem. Eu vou compartilhar algo aqui com vocês, que é uma experiência para vocês entenderem do que acontece com pessoas que se acham santas demais. Eu lembro de um líder que se achava santo demais na igreja, que se achava no dia de julgar todo mundo. Eu estava sentada na bateria e ele chegou para mim, ele falou comigo assim, aí não é seu lugar. Ele falou essas palavras, aí não é o seu lugar. E eu perguntei para ele o porquê. Ele falou, bateria não é lugar para mulher. Só que na época que ele falou isso comigo, ele falou com uma arrogância tão grande. E eu, nova, eu tinha ali por volta dos 13 anos, 14 anos mais ou menos, completamente imatura, menina, né? E você vê um homem falando com você ali, você tem 13, 14 anos, isso assusta você, né? Te deixa meio tipo com receio mesmo do que possa acontecer posterior a isso. E eu lembro que nessa época eu quase que desanimei por completo, sabe? De fazer parte de grupo da igreja, de não querer mais fazer parte do ministério da igreja, de querer sair mesmo. Eu queria sair fora, porque eu falei, eu não vou continuar. Mas aí eu lembro de um outro rapaz que chegou pra mim e falou assim, Paula, continua, não para. Porque o homem, ele erra, ele falha. E o propósito, o chamado, ele é seu, não é dele. Então não para, não desiste. E eu lembro que naquela mesma semana, uma outra, as irmãzinhas do coque, né, da igreja, me parou, eu tava saindo da igreja, ela me parou e falou assim, Paula, eu não sei porquê, mas Deus manda falar pra você, não desiste, não para, porque o homem tá tentando fazer de tudo pra você poder parar, mas não para. Ou seja, Deus sempre vai levantar as pessoas com as palavras certas também. Da mesma forma que, infelizmente, existem pessoas que se acham santas demais, Deus também vai pegar pessoas que são simples e humildes para falar o coração da gente quando a gente precisa. Mas isso não é aval para que as pessoas se achem santas no direito de julgar alguém ou de dizer para alguém o que ela deve ou não fazer, onde ela deve ou não estar dentro da igreja. Agora parem para vocês verem, tinha ali por volta dos 13, 14 anos. Imagina você, se eu não tenho uma base bíblica, se eu não tenho um lar cristão estruturado, meus pais cristãos, será que eu teria continuado dentro da igreja? É bem provável que eu teria saído por causa daquilo que eu ouvi e talvez não ter voltado nunca mais para a igreja. Olha o perigo de você achar que você é santo demais, que a sua regra de vida, que os seus dogmas que você criou, as suas doutrinas que você criou, são regras para a pessoa ser cristã. Por que eu, como mulher, não poderia estar numa bateria? Onde que está isso na Bíblia? Isso é algo que um homem criou na cabeça. É algo criado, um dogma, um trem que eu não sei nem dizer o que é, se é preconceito, não sei o que é. Não dá para dar um nome para isso, mas não. As pessoas insistem em dar a opinião delas, para que a opinião delas seja ouvida, para que a opinião delas seja de fato vivida, e não de fato que a Bíblia ensina. Então esse vídeo aqui é para isso, para falar para você sair da religiosidade.
Mas, Paula, você colocou foto de 3 ministros aqui. Então, bora falar um pouquinho sobre isso? Eu não queria entrar muito a fundo. Estou falando do David Leonardo, do método de pregação do David Leonardo, que ele prega muito fofinho, que as pregações dele é isso, que as pregações dele é aquilo. E aí eu te faço a seguinte pergunta: quantas vezes tu pregou? Quantas almas que tu ganhou para Jesus? Hã? Quantas? O que você está fazendo para mudar a vida de alguém? Para você estar criticando o jeito que ele prega? Eu gosto muito de falar sobre isso. Existe um João Batista antes de Deus e de Jesus, e um João Batista depois de Jesus. O João Batista antes de Jesus, como é que ele era? Raça de víbora. Era um cara nervoso, meu irmão. Tibum, uma pessoa dentro d'água e arrancava dali, daquele naipe. E existe um João Batista depois de Jesus. Filhinhos, gente, no diminutivo, você não está entendendo. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecares, existe um advogado, justo e fiel, no céu para vocês. Esse é João Batista depois de Jesus. A forma como alguém fala, a forma como alguém prega, não cabe a mim e a você. Cada pessoa vai ter seu estilo de pregação. Se está pregando, está ganhando gente para Jesus. A Bíblia fala: aquele que não é contra mim é por mim. Jesus fala isso. Mas você insiste em tirar os outros da mesa. E nisso entra a questão do julgamento. Você olha para o David Leonardo pregando e começa a julgar a forma dele pregar. Quem é você na fila do pão para julgar a forma que o cara prega? Quem é você, querido? Qual alecrim dourado de Jesus que tu é, que se acha no direito de querer julgar o outro? Ah, mas tá pregando heresia. A Bíblia fala: o que é bom você retém, o que é ruim você joga fora. Pronto, fez isso, reteu o que é bom, jogou fora o que é ruim. O resto, filho, vai prestar conta para Deus. Eu não estou falando aqui que ele pregou de forma errada. Eu estou falando, se isso acontecer, se acontecer em algum momento, não cabe a você julgar, porque ele vai prestar contas para Deus, não é para você, alecrim dourado. Não é pra você, mas você insiste em querer ir pra rede social lacrar. Olha a pregação, que pregação horrível, que pregação isso, que pregação isso. Eu vou te falar, a maior parte das pessoas que falam mal de um pregador, e principalmente se for de um pregador conhecido, a pessoa ela é o chão de fábrica, sabe o chão de fábrica? O que é? Ô, gente, eu não gosto de falar muito sobre isso, porque as pessoas acabam como é que eu posso dizer? Meio que se ferindo quando ouve essas coisas. Mas no intuito de dizer assim, não é nada. Não é nada, não faz nada, não busca, não prega na igreja, não usa nem as redes sociais para propagar o evangelho. Não faz absolutamente nada. Mas aí não, eu tenho que criticar, né? E aí entra, eu gosto daquele ditado, né? Que fala que se ninguém tá tacando a pedra na árvore é porque ela não tem fruto. Então você tá tacando é porque ela tá gerando fruto. Então quanto mais pedrada, é sinal que mais fruto tu tá gerando. Então esses ministros, acredito eu, já são até blindados contra isso. Isso pra eles não faz diferença não, colega. Você vir para a rede social querer lacrar, fazer bonito, falar mal, não faz diferença. Eles já estão calejados de gente como você, que não faz, mas critica quem faz. Esses dias, cara, eu fiquei assim, meu irmão, o povo, o cristão, ele é um caso a ser estudado. O pastor André Fernandes, eles postaram, né, na verdade a Lagoinha Alphaville postou um vídeo falando como que eles tratam os voluntários. Um tratamento surreal. Tem de tudo para eles, o melhor tratamento possível para os voluntários, a galera que está de frente, está trabalhando para que você possa ir cultuar a Deus, para que você chegue e tenha uma cadeira ali limpa para você sentar, para que você tenha um banheiro limpo, um ambiente agradável. Postou o vídeo. Os cristãos, nos comentários, descendo a lenha. Na época de João Batista não tinha isso. Imagina João Batista olhando para isso, olhando para o conforto. Meu irmão, o que mais me assusta é que, se não existisse um bom tratamento para os voluntários, se eles fossem tratados de qualquer maneira, porque eu já vi nos comentários coisas tipo assim, é voluntário, não ganha R$1 para isso, tem que ficar se matando de trabalhar. As pessoas criticam, ou seja, se trata bem. Na época de João Batista não tinha esse tratamento VIP. Se trata mal, se fosse Jesus, não estava tratando assim. Cara, eu fico tentando entender
O cristão, meu irmão. É por isso que esses ministros, pregadores, eles são blindados. O que fala ou deixa de falar não faz diferença. A turminha que vem fazer vídeo para querer lacrar na internet ou crescer propagando fofoca gospel, que é uma das coisas também que eu estou assustado, tanto de página de fofoca gospel para compartilhar as porcariadas. Mas você não vê essa turma aí se esforçar para compartilhar o evangelho, para compartilhar as obras missionárias que estão sendo feitas, para compartilhar as ações sociais que a igreja faz, não só a Lagoinha, como centenas de outras igrejas. Não tem página pra isso não, mas tem, de fofoca gospel, né? Eu fico imaginando esse povo que tá com essas páginas de fofoca gospel, o dia que chegar na porta do céu, que Jesus olhar e falar assim, vixe, Globo News Gospel, lá pra baixo, filho. Aqui não, aqui você não passa não, pode descer. Globo News Gospel, pode descer. É a única coisa que vai conseguir ouvir. Então, isso me assusta, que se você faz, as pessoas vão falar. Os cristãos vão falar. Se você não fizer, os cristãos também vão falar. Então, se você não pode agregar valor, se você não concorda com algo, guarde para você. Ninguém quer saber da sua opinião. Nem mesmo Cristo pediu sua opinião. Ele te dá a ordem daquilo que você tem que seguir. Então, guarde a sua opinião para você. Se esses pastores estiverem fazendo algo errado, que não tem como você saber por um vídeo que você assiste, não tem como, você tem que conviver, eles vão prestar conta, é para Deus, não é para você. Lá na Bíblia fala que no dia do juízo final, os primeiros a serem lançados no lago de fogo vai ser quem? Quem? Se você estudou a Bíblia, você sabe quem que é. Quem que é? Os falsos profetas. Então, se essa turma estiver vivendo errado, falsas profecias, falso ensinamento, se estiverem vivendo errado, filho, eles vão prestar conta para Deus, mas não cabe a mim e a você querer julgar, querer dizer que não é, que é, não cabe. Não tem curso de teologia na terra que se compara ao seu momento de comunhão com Deus, que se compara ao seu aprendizado sobre Deus. Não tem. Teologia, gente, é só mais um curso criado pelo homem para arrancar dinheiro de você. É só isso, mais nada. Naquela época não tinha teologia, não. Quer falar de João Batista? Então bora. João Batista não era teólogo nenhum. Que teologia, que faculdade que tinha na época? A faculdade dele era Cristo. Era viver Cristo. Na época de João Batista não tinha faculdade, não tinha universidade. Ao fazer graduação, pós-graduação, não. A universidade dele era Cristo. A universidade de Paulo foi Cristo, foi a vida com Cristo. De Pedro, de Tiago, Estevão, né, que foi morto, apedrejado nas ruas de Alexandria. Qual que era a universidade que tinha? Não tinha. Então você quer falar que João Batista na época não tinha conforto, ele também não tinha teologia, e você fez teologia. E tá aí querendo lacrar na internet como se fosse um cara porque fez um curso infeliz de teologia. Gente, nada contra, se você quiser fazer, é algo que vai agregar valor para sua vida. Mas você querer usar isso como base de vida para se achar no direito de querer dizer o que o outro pode ou não fazer, por causa de um curso que o homem saiu juntando partes da história inteirinha, botou ali dentro coisas que ele acha que é, paciência, né? É paciência, porque na época de Cristo não tinha teologia, não. E essa questão das pessoas usarem muito essa questão de João Batista, usam muito isso nos profetas antigos. Ah, naquela época não tinha conforto, naquela época pregavam um sol escaldante. Imagina João Batista olhando hoje, né, e pensando, porque João Batista foi o quê? Certo? Aí imagina ele olhando e falando aqui, Jesus, quando um pregador fala assim, Jesus, ele vai realizar o seu sonho. Aí imagina João Batista olhando para isso. Gente, isso é bíblico. Tudo que me pedires, a Bíblia não fala isso ou aquilo, fala tudo que me pedires, crendo, você vai receber tudo. Agora, você quer julgar a vida de João Batista e trazer isso para os tempos atuais. Quando eu falo as coisas mudaram nesse termo, a gente tem que tomar cuidado muito quando a gente vai falar sobre isso, porque a palavra de Deus era a mesma ontem, hoje, será eternamente. Quando eu falo de mudar, eu falo na questão seguinte. Na época de João Batista, vamos lá, para dar um exemplo. Tinha carro? Não tinha carro. Tinha que andar a pé, ou então a cavalo, né, montado no jumento. Então não tinha. Só que aí depois criaram uma carroça para botar atrás do pobre coitado do cavalo. Aí da carroça foi se criando outros meios de locomoção. E depois criaram o carro, que hoje é o que você anda. É o que você anda. Anda de Uber. Se você não tem carro, tu anda de Uber. Ou então tu tem um carro na sua garagem. Hoje tem avião. Se você precisar de viajar, tu vai de avião.
Na época de João Batista não tinha isso. Não tinha. Acredita? Imagina João Batista olhando para hoje. Já que você fala, né? Imagina João Batista olhando, as pessoas falando que Deus realiza sonhos. Então, imagina João Batista olhando para hoje e pensando: por que eu não tive direito de carro? E ele tá andando de carro? Gente, é um raciocínio mínimo e lógico. As coisas mudaram e evoluíram no mundo material, não no mundo espiritual. A palavra de Deus, ela continua a mesma. Ela é a mesma, ontem, hoje, será eternamente. O que mudou? Hoje as casas são diferentes. Hoje você tem carro, um meio de locomoção que facilita. Inclusive você ir na igreja. Eu quero fazer missões lá na África. Hoje tem um avião para você poder ir. É coisas mínimas. Não é porque na época de João Batista ele comeu pão que o capiroto amassou. Não quer dizer que você então não pode deixar de ter uma vida próspera hoje. Uma vida que Deus quer trazer à existência, sonhos e projetos e propósitos que ele tem para você hoje. Não quer dizer que porque ele viveu aquilo, que isso não pode acontecer hoje, não. Agora, beleza, Deus quer te... Tudo aquilo que me pedires, crendo, receberás. Tem outra passagem que fala, é melhor ter para dar, né, do que tomar emprestado. Ou seja, se você tem para dar, é porque está sobrando. Você é próspero, certo? Mas a mentalidade de escassez que foi implantada da igreja, que juntou o fato de que para ser cristão você tem que ser pobre, que se você não for pobre você não é cristão, porque pegaram um versículo da Bíblia, e isso aqui é um perigo surreal, e isolaram, que fala assim, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. E aí, meu irmão, os cristãos pegou esse versículo, sem estudar a fundo sobre esse versículo, tomou esse negócio para a vida deles, que tipo assim, eu tenho que ser miserável a vida inteira se eu quiser entrar no céu. E aí quando aparece alguém que é próspero, vai pro inferno. Lá é rico, a igreja é rica, vai pro inferno. A igreja tá cheia de luzes, o povo anda só arrumado, vai pro inferno. Porque pegou esse versículo que fala do camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu, e tomou isso como regra de vida. Esse versículo, gente, todo mundo sabe que Jesus fala por parábola. Aqui tá falando nada mais do que o rico soberbo. Nada mais do que isso. Daquela pessoa que se acha, tipo assim, eu tenho muito dinheiro, então eu não preciso de Deus. Eu tenho grana, então eu não preciso de Deus. Então é muito mais fácil, de fato, passar o camelo no fundo da água do que o rico entrar no céu. Mas as pessoas pegaram isso como regra, rapaz. De que o cristão ele tem que ser miserável, tem que ser pobre. E isso foi assim, gente, por muito tempo. Eu entrava na igreja e eu tinha pavor. Eu falava assim, será que eu vou ser assim a vida inteira? Será que eu vou ser igual a eles? Porque era uma turma que você olhava, você via a miséria estampada. E a miséria, gente, ela é um espírito maligno. Aí me fala, me diga se tem alguma coisa certa nisso. Deus quer que você seja próspero. Tira isso da sua mentalidade, tira isso da sua cabeça. Esse versículo, interprete da maneira correta e pare de achar que o outro está errado porque o outro está prosperando. Analise o seu comportamento. Tenha cuidado com as coisas que você fala. A forma como Dave prega, não importa. Ele está ganhando pessoas para Jesus. Eu falo isso porque houve uma época da minha vida, e isso talvez há uns 8 anos atrás, mais ou menos, 7 anos, mais ou menos por aí, que eu estava no buraco do buraco, do fundo do buraco. Era só Deus a situação. E eu lembro que as pregações dele, as ministrações que ele dava, aquilo foi me dando ânimo dia após dia e me ajudou muito a sair do buraco que eu estava. Então talvez para você não sirva, mas serve para alguém e estar no centro da vontade de Deus, para alguém se achegar mais a Deus. Entenda uma coisa, tem pessoas que não estão prontas e preparadas para comer uma feijoada não, querido. Vai dar ruim. Tem gente que quando está no fundo do poço, no buraco do buraco, essa pessoa vai ter que ser... Você vai ter que falar com ela com jeitinho mesmo. É com amor, é com carinho. É o jeito certo de falar, porque se você chegar para essa pessoa, querido, o soldado já está totalmente abatido. Você chega querendo fazer o quê? Só nele para acabar com ele? Com o resto dele? Não, essa pessoa vai precisar de uma palavra de amor, de incentivo, uma palavra de motivação. Ela vai precisar para sair desse buraco. Então ele naquela época foi muito útil para mim naquela época. Hoje eu ouço pregações mais fortes.
Hoje eu ouço pregações que fazem mais sentido para mim, mas naquela época foi o que fez sentido para mim. Mas você resolve vir na internet para falar mal dele. Você que não faz absolutamente nada, não posta uma mensagem, um versículo bíblico, não faz nada. Ou até faz, né, na igreja, prega ali, mas se acha no direito de, porque prega, querer julgar a pregação dos outros. Eu acho que isso ainda é pior ainda. A pessoa que prega, porque ela, né, não tem coragem de se colocar no lugar do outro que está ministrando, para saber que ministrar é algo muito sério. Eu acho que consegue ser pior. Então entenda isso. Cada um vai responder pelos seus atos no dia que Jesus cobrar. O David vai responder pelos atos dele. Qualquer outro pastor, o André Fernandes, o André Valadão, qualquer um vai responder pelos seus próprios atos. Não é você que tem que julgar. E eu posso dizer assim, sem medo, eu acompanho a Lagoinha Faville já tem um tempo. E eu admiro o trabalho deles. É uma igreja que cresceu assustadoramente. Tem diversos trabalhos sociais. Mas isso não é falado. É falado o que você acha que é ruim. Você pega isso e sai propagando dentro da internet. Agora, Camila Barros. Deixei Camila por último. Camila Barros, eu falo assim, se tem uma pessoa que eu tenho como referência de mulher de Deus, assim, é Camila Barros. Eu sou suspeita para falar, porque acho que quase todas as pregações dela eu já assisti. A Camila Barros, para mim, eu falo assim que ela tem uma história, né, de vida, e quando você vê ela contar a história dela, você acaba gerando algumas identificações. E eu acho ela uma mulher de Deus extraordinária, porque ela conseguiu o espaço dela em um mundo que só quem é mulher sabe, principalmente essa religiosidade que existia antigamente. Mulheres não poderiam pregar, mulheres não poderiam falar, porque pegou isso como regra também, mais uma vez, e colocava as mulheres de lado. Então só quem é mulher sabe da dificuldade que é você ter o seu lugar ali, num universo onde tem ali centenas de homens pregadores conhecidos. Então eu admiro muito a vida dela, ela para mim é um referencial. E por que eu coloquei ela na capa? Porque ela também tem sido alvo dos cristões, entre cristões para acabar, né? Cristão, gente, meu Deus do céu. Aurélio no túmulo até se revira, pai amado. Essa turminha aí que se diz crente resolveu vir para a rede social para poder difamar a imagem dela também. E mais uma vez, ninguém sabe da vida dela, você não sabe o projeto. Na verdade, a gente até sabe, porque ela compartilha, né, os projetos sociais que ela faz no Amazonas, entre outros projetos. E você tá aí julgando a pessoa porque você não gosta do estilo de pregação. Ah, porque a pregação dela é isso, a pregação dela é aquilo. Cara, é sério, eu fico imaginando assim, acho que se isso fosse acontecer, né, no dia da volta de Cristo, ele não teria muito trabalho, porque juiz aqui na terra tem um monte, meu filho. Um monte! Não ia faltar. Se o problema fosse juiz, aqui na terra tem um monte. Então, por isso eu botei a foto dela também, que ela é mais uma que está sendo alvo da turminha aí, que não pode ver a pessoa prosperar, que não pode ver a pessoa comprar algo que quer, que já sai julgando, que já sai falando como se ser cristão é sinônimo de pobreza. Se você é um cristão, você é humilde. Então você tem que andar humilde, né? Se vestindo da pobreza. Andar de chinelinha havaiana. Você não pode comprar um tênis. Aí se eu quiser comprar um tênis de marca da Nike, sei lá, que custa aí R$2.000, eu vou ser condenada, meu irmão. Eu vou ser condenada, né? Misericórdia, crente comprando um tênis desse valor. Por quê? Porque a mentalidade de escassez dominou as pessoas. A mentalidade de pobreza, de que para ser cristão você tem que ser humilde, tem que ser pobre. Uma pessoa, para ter condições de comprar um tênis desse nível, ela já é próspera há muito tempo. E a condição que ela tem de fazer obra social, de investir na vida de outras pessoas, também é grande. Agora, se você tem condições de comprar só um tênis de R$300, automaticamente a sua forma de investir também em missões, em ações, em ministérios, ações, eu fui longe na bolsa de valores, que você tá doido. A sua forma de investir, ela também vai ser menor. O valor que você vai investir vai ser menor, porque você não tem um faturamento, você não ganha tão bem para isso. Então entenda, quanto mais próspero você for, mais você vai conseguir investir no reino.
mais você vai conseguir investir em pessoas. Você quer alcançar pessoas na África, mas você não tem condições de dar uma cesta básica de cento e poucos reais, que eu acho que tá cento e pouco, né? Não sei quanto que tá, para alguém. Então como é que você vai ajudar na África? Não vai, você tem que ser próspero. Mas ser próspero hoje é um pecado, filho. Você não pode ser próspero. Você não pode ser rico não, meu irmão, porque se você for rico é problema. Então, para finalizar aqui esse vídeo, né, que eu falei que eu não ia fazer esse vídeo, mas eu fui praticamente obrigada, porque eu tô vendo o que tá acontecendo nas redes sociais e isso é assustador. O que tá acontecendo entre os cristãos. Então, para finalizar, aqui ó, o versículo que eu falei no início. Se por Deus vocês não poderão destruí-los, vocês correm o risco de estar lutando contra Deus. Só para finalizar, ou seja, você não tem o poder de parar a obra de Deus. Você não tem o poder de parar aquilo que Deus começou. Você não é dono da mesa para decidir quem senta e quem não senta. Não é. Isso cabe a Deus. Se a obra que começou foi Deus, é Ele que vai terminar. Se Ele não estiver se agradando, é Ele que vai fazer. É Ele que vai dar um jeito de parar. Não é você. Você não é juiz de Deus. Você não é uma espécie de policial do céu para querer tomar as providências aqui na terra. Não é. A sua função aqui é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É levar o evangelho a todas as criaturas. É falar do amor de Deus. É falar do sacrifício de Cristo pela humanidade. Essa é a sua função. Mais nada. O resto, querido, nós, eu, você, vamos prestar conta para Deus. Então, quando você for pensar de vir aqui, fazer fofoquinha, ficar compartilhando mensagem que você não sabe nem se é o fundamento, pare para pensar que esse tempo que você está fazendo isso, você poderia estar compartilhando sobre o amor de Deus. Compartilhando sobre a volta de Cristo. E não ficar difamando, compartilhando notícias ruins. Pare com isso. Porque você pode estar traindo maldição para sua vida. Você vai fazer com que sua vida pare. Você vai ser destruído. Isso de acordo com a Bíblia. Não é nem eu, é a Bíblia que fala. E antes de terminar, já se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Deixe o like. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Assim que você clicar em compartilhar, vai aparecer o link. Você copia o link e coloca nos seus stories do Instagram. Muitas pessoas precisam de ouvir isso daqui. Tem cristãos que estão perdendo a salvação, perdendo a sua conexão com Deus, porque estão vivendo uma vida promíscua, de fofoca, achando que estão certos. Achando que são uma espécie de representantes oficiais de Deus com o direito de julgar outras pessoas. Então compartilhe, copie o link e compartilhe nas suas redes sociais. E, mais uma vez, deixe seu comentário aqui, o que você acha sobre isso. E alguns comentários eu vou estar respondendo e outros eu posso estar, inclusive, fazendo um react aqui, reagindo a eles, fazendo outro vídeo com o comentário que vocês colocarem aqui, logo abaixo aqui do vídeo. Certo? Então, até o próximo vídeo. Aguardem.